Imagine viver em um mundo onde as estradas conectam continentes. A moeda é aceita em quase todo lugar. O exército garante segurança nas fronteiras e a lei, mesmo imperfeita, cria ordem. Agora, imagine tudo isso desmoronando lentamente. Não em um único dia, mas ao longo de séculos. É assim que começa a história da queda do Império Romano. E sim, ouça aqui falando. Você pode achar que isso é coisa do passado. Mas a verdade é que o que aconteceu com Roma ainda influencia diretamente o mundo em que você vive hoje. O Império Romano foi uma das maiores estruturas políticas, militares e administrativas da história. No auge, por volta do século II d.C., controlava territórios que iam da atual Inglaterra até o Oriente Médio, passando pelo norte da África e quase toda a Europa Ocidental. Mais de 60 milhões de pessoas viviam sob o domínio romano. Para comparação, isso era cerca de 1/4 da população mundial da época. Mas então vem a pergunta central. Se Roma era tão poderosa, por que caiu? E mais importante ainda, por que essa queda ainda importa hoje? A resposta curta é: porque Roma não caiu apenas por invasões bárbaras. Ela caiu por dentro. E os mesmos padrões continuam se repetindo em sociedades modernas. Roma começou como uma república, com participação política limitada, mas existente. Com o tempo, virou um império altamente centralizado. O imperador concentrava poder militar, político e religioso. No início, isso trouxe eficiência. Mas com o tempo, criou um problema clássico: decisões demais nas mãos de poucas pessoas. Quando o império cresceu demais, administrar tudo ficou extremamente caro. Estradas, exércitos, burocracia, distribuição de alimentos, tudo exigia recursos constantes. Para sustentar isso, Roma aumentou impostos. Muito. Camponeses começaram a abandonar suas terras porque não conseguiam pagar. Comerciantes sofriam com taxas pesadas. A economia começou a enfraquecer pela base. E aqui vai uma lição importante. Quando a base econômica de uma sociedade começa a quebrar, o colapso não é imediato, mas é quase inevitável. Roma também enfrentou inflação. Para pagar soldados e funcionários, o governo começou a misturar metais baratos às moedas de prata. O valor real do dinheiro caiu. Os preços subiram. Confiança no sistema monetário diminuiu. Isso não é teoria. Menos arqueólogos analisaram moedas romanas e comprovaram a perda gradual de pureza da prata ao longo dos séculos. Sua familiar? Inflação, perda de confiança na moeda, aumento de impostos. Onça aqui pergunta: você já viu isso antes? Mas a economia não foi o único problema. O exército romano, que antes era composto por cidadãos romanos treinados, começou a depender cada vez mais de mercenários estrangeiros. Povos germânicos passaram a lutar por Roma, não por lealdade, mas por pagamento. O problema é simples. Quando o dinheiro acaba, a lealdade também. Ao mesmo tempo, havia crises políticas constantes. Imperadores eram assassinados, depostos ou substituídos rapidamente. Houve períodos em que Roma teve mais de 20 imperadores em apenas 50 anos. Isso gerava instabilidade total. Nenhuma política de longo prazo se sustentava. E aqui está outro ponto crucial. Sociedades fortes precisam de estabilidade institucional, não apenas líderes fortes. Outro fator foi a divisão do império. Em 285 DC, o Império Romano foi dividido em Ocidente e Oriente para facilitar a administração. O Oriente, com capital em Constantinopla, era mais rico, urbano e organizado. O Ocidente, com capital em Roma e depois Ravenna, era mais pobre, rural e vulnerável. Essa divisão criou dois destinos diferentes. O Império Romano do Oriente continuou por quase 1000 anos. O do Ocidente caiu em 476 DC. Código agora chegamos às famosas invasões bárbaras. Povos como visigodos, vândalos, hunos e ostrogodos pressionaram as fronteiras romanas. Mas atenção, eles não derrubaram Roma sozinhos. Eles entraram porque o sistema já estava enfraquecido. Roma não caiu porque foi atacada. Roma caiu porque não conseguiu mais se defender de forma eficiente. Quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto em 476 DC. Quase ninguém percebeu. Isso é impressionante. Não houve uma grande cerimônia de fim. O sistema já estava tão frágil que o colapso parecia apenas mais um evento. E é aqui
que a história começa a importar para hoje. Após a queda, a Europa Ocidental entrou em um período de fragmentação política. Estradas não foram mais mantidas. O comércio diminuiu drasticamente. Cidades encolheram. O conhecimento técnico se perdeu em várias regiões. Isso deu origem ao feudalismo. Ou seja, quando um sistema complexo cai, ele não é facilmente substituído por algo melhor. Muitas vezes, o que vem depois é mais simples, mais lento e menos eficiente. Mas Roma também deixou legados positivos enormes. O direito romano influenciou sistemas jurídicos modernos, a ideia de cidadania, administração pública, engenharia, urbanismo, tudo isso veio de Roma. Até hoje, estradas modernas seguem trajetos romanos. Códigos legais usam princípios romanos. Línguas como português, espanhol, francês e italiano vêm do latim. Então por que a queda ainda importa? Porque ela mostra que nenhuma potência é eterna, nem econômica, nem militar, nem cultural. Mostra que corrupção, desigualdade, extrema instabilidade política e perda de confiança nas instituições corroem sociedades por dentro. A onça aqui não está dizendo que o mundo atual vai cair como Roma, mas está dizendo que os padrões são importantes. A história não se repete exatamente, mas rima. Roma nos ensina que crescimento sem equilíbrio gera fragilidade, que poder sem responsabilidade acelera o colapso, que ignorar problemas internos enquanto se culpa inimigos externos é um erro clássico. E talvez a maior lição seja esta: sociedades não colapsam de uma vez. Elas se acostumam ao declínio. Pequenas perdas viram normalidade. Grandes problemas viram rotina. Até que um dia tudo muda. Agora eu te pergunto, quais sinais de Roma você enxerga no mundo de hoje? Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa história. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o presente olhando para o passado, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se você quer continuar aprendendo história e geopolítica de forma simples, clara e sem sensacionalismo, se inscreve no canal. Aqui, a onça te ajuda a entender o mundo menos antes que ele mude de novo.